Pensa comigo, segunda-feira, 9 da manhã, você abre o teu notebook e já tem um monte de aba aberta, de reunião marcada, tem já cliente mandando áudio no teu WhatsApp, tem uma planilha lá que ficou travada desde sexta-feira, e você já começa o teu dia, a tua semana, pelo que tá gritando mais alto. E daí você vai apagando incêndio atrás de incêndio, e no fim do dia, a gente fica extremamente cansado, e o pior ainda, né? Com a sensação de que a gente não fez nada. Chega a ser engraçado, né? Como que é possível trabalhar tanto e ainda terminar o dia sentindo que a gente não fez nada? Cara, e como eu já vivi isso? Hoje eu já tento mudar isso eu já tenho mudado bastante, mas eu preciso ficar sempre atento para não cair nessa armadilha que eu estava acostumado no passado. Porque talvez uma agenda muito cheia, um dia totalmente agitado, ele talvez está escondendo algo da gente, algo que a gente esteja adiando. Tudo que você está fazendo está te levando para uma direção, para onde você quer chegar mesmo? Eu me pergunto isso porque eu já fui o cara que trabalhava 12 horas por dia, ou até mais, respondia mensagem, resolvia problema, entrava em reunião, resolvia um problema aqui, apagava um incêndio aqui, mas de repente já tinha outro. Será que eu me esforçava pouco mesmo? Não, lógico que não. Pô, eu me esforçava muito. Pô, eu dava vida nessas horas. Eu começava a medir o meu cansaço como se fosse uma prova de resultado, de ter produzido. Se eu terminava o dia extremamente cansado, destruído, parecia que o dia tinha valido a pena. Mas no final não, no final eu só tinha trabalhado, ralado, apagado incêndio, resolvido problemas que não tinha me levado para um outro estágio. Talvez no dia eu não conseguisse ver, mas conforme as semanas fosse passando, eu avaliasse minha semana, o meu mês, eu via que eu não tinha saído do lugar. E quando você começa a olhar assim no horizonte talvez um pouco maior, é um pouco mais fácil, mas às vezes é também desconfortável admitir. Porque eu tava me esforçando bastante, porém não via eu construir nada. Mas acho que, com o tempo talvez eu acostumei nessa correria. E às vezes você continuar fazendo tudo o que você tá fazendo, essa vida agitada, é mais confortável do que você parar e ter que decidir alguma coisa. Porque decidir, parar, refletir, vai tirar a gente da zona de conforto, a gente vai ter que encarar algo que é diferente, que é novo. E o novo é difícil, tem uma fricção maior. Eu acho que cada um tem uma realidade mesmo. Às vezes a tua agenda tá cheia porque você tem muita conta para pagar, você tem a tua família que depende de você talvez não tem ninguém que te ajude, você falta pessoas, falta um apoio. Mas dentro do que for possível a gente tem que se questionar o que a gente está fazendo, se realmente faz sentido eu fazer o que eu estou fazendo, se isso está levando em direção a um propósito, a uma missão maior. Porque senão, não tem sentido, né? Porque quando tudo parece ser importante, a palavra importante, ela não tem lógica, né? Ela perde o sentido. E o importante para mim pode ser que não seja importante para você. É por isso que a gente não pode ficar se comparando com vizinhos, se comparando com influencers, se comparando com outras pessoas. Porque cada um vai ter um objetivo, uma meta, uma realidade, uma vida. Então as importâncias vão mudando, né? Então a gente precisa ter um critério de análise para saber o que é prioridade ou não. E escolher uma prioridade significa que talvez tenha que aceitar que outra coisa vai ficar para depois. Então, assim, talvez uma oportunidade passe. Talvez uma ideia empolgante ela não caiba nos próximas semanas, nos próximos meses. E tá tudo bem. Tem coisa que você vai dizer sim, tem coisa que não. Talvez a gente precise soltar uma tarefa que a gente curta muito fazer, mas a gente vai ter que dizer não porque tem uma outra onde você tem que colocar mais a tua energia. Mas acho que quando a gente começa a escolher, assim, tomar essas decisões, começa a mexer um pouco com o nosso ego, com o medo de perder uma chance, uma oportunidade, de sair dessa inércia. Então, sei lá, talvez a gente não vai conseguir ser perfeito em tudo, ser o melhor profissional, ser o melhor empreendedor, dar tudo no meu negócio, ser o melhor marido, o melhor pai, o melhor amigo. A gente não vai ser perfeito, né? Porque o nosso dia só tem 24 horas. Então você vai ter que escolher onde e como você vai administrar elas. Porque quando eu digo sim para alguma coisa, eu gasto um pedaço do meu tempo. E esse tempo que não vai voltar. Será que se alguém olhasse minha agenda, faça essa reflexão comigo. Se é que você se organiza para isso, né? Mas se alguém olhasse para a tua rotina, para os teus dias, para as tuas atividades que você faz, das últimas, sei lá, 3 semanas, mesmo que elas não saibam o que você valoriza, quais são as suas intenções, quais são suas metas, onde você quer chegar, será que ela entende pelas tuas atitudes o que realmente importa? Eu digo isso porque muitas vezes a gente diz que valoriza uma coisa, que quer atingir determinado objetivo, mas as nossas ações, as nossas atitudes, a nossa rotina,
ela não está sendo adaptada, a gente não está colocando ação para conseguir atingir esse nosso objetivo. Eu posso dizer que eu quero construir determinada coisa, que eu quero atingir determinado objetivo, mas às vezes todo meu dia ele está sendo consumido por distrações nada a ver, por fofoca, por notificações, por joguinhos. Então, se a gente começar a olhar tudo que a gente faz, as nossas atitudes, as nossas atividades, eu acho que dá para prever muita coisa para onde a gente está caminhando. Acho que eu amadureci muito quando eu comecei a aceitar que não vou conseguir ter alta performance em todas as áreas. Tá, em algumas eu posso entregar o meu melhor, com certeza. Mas em outras eu talvez entregue só o suficiente. E o suficiente é tipo você ser uma pessoa medíocre. E eu acho que quando a gente fala de mediocridade é algo tão ruim, parece, né? Mas, cara, às vezes eu não preciso ser um sedentário, mas eu também não preciso ser um atleta de alta performance. Eu posso estar na média. Talvez esse vídeo ele não seja o melhor vídeo que eu esteja gravando. E com certeza não será. Mas eu tô aqui, tô atingindo um objetivo que era gravar esse vídeo, mas pode ter certeza que a partir desse, o próximo vai ser muito melhor. Então a gente precisa se refletir mesmo. Talvez a gente não precisa de uma técnica de organização exemplar, uma agenda cheia de botões e tags e filtros. Às vezes a gente tem que separar apenas o que é prioridade e saber dizer sim para uma coisa e saber dizer não para as outras, ser mais criterioso, ser mais seletivo. E o que competir a gente mesmo, o que for de nosso interesse, o que a gente dizer sim mesmo, a gente tem que abraçar muito bem, entregar o máximo que a gente pode. Colocar ação mesmo, né? Porque de nada adianta você se organizar, se preparar, se a ação, a força de vontade não vier. E é por isso que eu gosto de a gente criar metas de no máximo aí 3 meses. Porque as metas anuais elas são muito longas, é difícil da gente conseguir criar um sistema para alcançar algo que está muito longe. Então quando você cria metas de 3 meses, elas são muito mais palpáveis, elas são muito mais próximas da realidade. E o segredo daí é criar um sistema para você conseguir atingir ela. Porque a meta em si só, se ela não tiver um sistema que vai gerar uma ação para ser atingida, ela vai virar só um sonho que você não vai alcançar. Então se esse vídeo aqui, essa reflexão aqui teve algum sentido para você, já deixe seu like aqui, por favor, nesse vídeo. Isso vai ajudar eu na produção de conteúdo. E também se inscreva no canal que eu vou te ver no próximo vídeo.